Olá! Está começando mais um programa Vitalidade aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET. A nossa convidada de hoje é a quiropraxista, mãe, dona de casa e criadora do projeto Saúde na Cozinha, Daniela Lopes Nunes. Daniela trabalha na área da saúde há 17 anos e sempre teve a certeza que a alimentação é um poderoso instrumento terapêutico. Sua experiência na área da saúde, aliada à sua paixão pelas panelas, a fez criar um projeto onde ensina a preparar comida de verdade e resgatar o prazer de comer com saúde. Daniela, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, ao Vitalidade. A Daniela, a gente já teve a oportunidade, inclusive, de entrevistar o seu marido aqui no nosso programa, o Dr. Carlos Braghini Júnior, né? Também falando sobre esse assunto da alimentação e falou um pouco mais do livro dele, Ecologia Celular. Você é quiropraxista, mas tem diversos projetos voltados para a área alimentar. Da onde surgiu essa necessidade ou essa vontade de trabalhar com esse assunto? Eu, como profissional da área da saúde, eu procuro tratar as pessoas além da dor. E eu acho que nesse contexto a alimentação é fundamental e determinante. Então, essa foi a primeira. A segunda foi quando eu li o livro Ecologia Celular. Eu fiquei um pouco apavorada assim, com o que eu li, porque eu achava que eu me alimentava bem, mas eu vi que eu fazia várias coisas erradas. Então eu fiquei com a dúvida, ok, eu faço isso errado e o que eu faço agora? Então surgiu a ideia do curso, onde a gente ensinaria coisas práticas sobre o que fazer agora, né? E aí a gente fez esse primeiro curso em 2006, e aí que foi super legal, e aí a coisa foi aumentando e criou, né, esse projeto que a gente segue até hoje, com cursos mensais e tudo mais. Para quem está nos assistindo, a Daniela está falando do projeto Saúde na Cozinha, que é desenvolvido aqui em Novo Hamburgo. Qual é a filosofia básica desse projeto de vocês? O que vocês procuram ensinar? E quem pode fazer esse curso? Onde pode ser encontradas mais informações sobre essas orientações? Bom, o principal objetivo desse projeto é resgatar o prazer de comer, né? E ensinar as pessoas a levar um estilo de vida saudável para o seu corre-corre do dia a dia, né? De uma forma prática e rápida. Né, que todo mundo hoje quer fazer tudo rápido, porque precisa trabalhar, enfim, então a gente criou isso. Nós temos uma página no Facebook chamada Projeto Saúde na Cozinha, onde lá a gente tem dicas e lá a gente posta sempre as datas dos nossos cursos, que são mensais, acho que normalmente. E você nota que hoje em dia há uma preocupação maior das pessoas com se alimentar bem e buscar uma alimentação mais saudável? A preocupação existe, eu acho, é maior, existe uma maior consciência, mas eu acho que as informações são muitas, as pessoas ficam muito confusas sobre qual o caminho que é o certo, e ainda eu acho que existe uma certa resistência em mudar. Então a gente ainda vê muitas pessoas usando coisas que vêm dentro de caixas, latas e pacotes, porque por esse corre-corre, né? E isso é muito ruim para a saúde. É isso que a gente tenta ensinar, né? Coma a comida de verdade e não o produto alimentício, né? Que são esses alimentos processados. Então, o que seria comer bem e comer com saúde? Como o alimento ele funciona? Como ele pode ser um aliado? Porque os alimentos são, como a gente pode dizer, o combustível do nosso corpo, né? Uhum. É combustível sim, mas não é só isso. E usando esse termo, eu acho que é a mesma coisa que um carro, né? Se a gente coloca combustível adulterado dentro dele, depois de anos ele vai ter problema, né? Ou imediatamente. Então acho que a gente pode usar a alimentação para a saúde, criar saúde ou criar
doenças, né? Tipo câncer, o que está havendo hoje, né? Esse excesso de doenças graves, artrite reumatoide, câncer e diversas coisas, certamente por esse mau hábito alimentar também. Nessa página das redes sociais que você falou, vocês colocam dicas de alimentação saudável, comida de verdade, como você falou. O que mais a gente usa muito esse encontrar? termo, comida de verdade. A gente tem receitas lá, né? E a gente coloca semanalmente algumas dicas sobre o que a gente pensa que é saudável e não é. Né? Tipo, vários exemplos assim que às vezes a gente come achando que está fazendo bem e não está fazendo bem pra gente, né? E essas coisas. Né? Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o poder terapêutico dos alimentos. Os alimentos, eles têm grande poder, né? E quando eles são mal utilizados, hoje a gente come muito açúcar, né? E amidos, né, eles criam um estado inflamatório para o nosso corpo. Né? Eu que atuo na parte da dor, eu vejo muito que quem tem maus hábitos acaba demorando mais para ficar bem. Né? Porque isso cria faz com que o nosso corpo seja um terreno ruim, ácido. Né? E isso é bem difícil, é bem ruim. A parte boa é a gente escolher os super alimentos que a gente fala, né, que nós ensinamos nos cursos, que são óleos de boa qualidade, óleo de coco, por exemplo, as castanhas, vegetais orgânicos de preferência, né, e ter uma certa variedade. O corpo não gosta de rotina. Então eu ouço muitas vezes alguém dizendo, todo dia de manhã eu como mamãozinho, porque me faz bem, porque... Ok, é bom. Mas todos os dias a mesma coisa não é bom. Então, se nós temos tantas frutas, vamos comer cada dia uma diferente. O corpo gosta disso. Né? E outra coisa, um grande problema, é o pão. Porque todos os dias as pessoas comem pão, todos os dias, e normalmente de manhã e à noite. Né? E isso cria uma certa intolerância, que é o que a gente vê muito hoje, eu não posso comer glúten. Às vezes é de tanta insistência que a gente faz oferecendo sempre o mesmo alimento todos os dias da vida, né? E aí o nosso carro falha, né? Chega um momento que o corpo não aguenta mais. Então, às vezes, dando um tempo, tipo, então por um mês eu não como glúten, a pessoa pode voltar a comer. Em alguns casos, em outros não. Mas é difícil hoje em dia encontrar alimentos sem glúten, por exemplo? No que as pessoas têm que ficar atentas? Eu acho que hoje em dia, como criou-se esse problema, já existe um mercado para isso. A gente encontra muita coisa à venda sem glúten. O cuidado que a gente deve ter é que às vezes aquele alimento não tem glúten, mas ele tem várias outras coisas que não fazem bem. Não é porque não tem glúten que seria mais saudável, por exemplo. Exatamente. Então, o melhor é aprender a fazer algumas coisas em casa, né? Evitar os alimentos que têm glúten, que é o trigo, né? A aveia, a cevada. E preparar algumas coisas. O que eu faço? Eu pego as receitas de bolo normais e transformo, né? Então vamos tirar a farinha aqui, vamos colocar outra coisa aqui, testo. A minha família come, os meus cobaias, né? E aí eu coloco nos cursos, né? Começo a ensinar, coloco na página algumas coisas, mas nos cursos eu ensino o passo a passo e a gente experimenta, que eu acho que isso é muito importante, é saber que a comida saudável pode e deve ser gostosa. Né? Não é aquela coisa sem gosto que todo mundo diz, né? Mas eu vou comer lá e não vai ter gosto nenhum. Por exemplo, tem muitas pessoas que, além de alergia ao glúten, também têm intolerância à lactose, ao ovo. É possível fazer um bolo gostoso sem esses elementos? É possível. Tá? As pessoas, poucas têm alergia ao ovo. Né? Então, o ovo é uma coisa que eu indico, eu acho que é um bom alimento. O ovo caipira, né? Não esse ovo de galinha de granja. E então eu faço bolos normalmente com ovos, mas eu tenho outras receitas sem ovos e é possível sim fazer uma ótima alimentação sem isso. Inclusive o glúten não é bom para ninguém, né? A gente devia comer pouco glúten,
né? Então, essas pessoas que têm a alergia ao glúten, por um lado, são sortudas, porque elas não ficam dando para o corpo delas o que não é bom, porque o corpo reage. O corpo diz, não, isso não é legal. Então, glúten é uma coisa para a gente usar em pouca quantidade, mesmo quem não tem alergia. Pela tua experiência, qual é o público que tem demonstrado a maior preocupação com essas questões? Infelizmente, é o público doente, que já está doente e precisa se recuperar, né? É o público número 1. E outros são aqueles que já têm a consciência de que a alimentação é parte fundamental da saúde, né? Que eu chamo dos iluminados, né? Quem já está consciente. E, por exemplo, assim, eu estou estimulada a ter uma alimentação mais saudável. Por onde eu devo começar? Quais alimentos eu devo priorizar? Deve começar fazendo um curso nosso. Então, eu acho que a gente precisa... a primeira coisa, comida de verdade. Coma comida. Tá? Evita refrigerantes, margarina, potinhos. Né? Tenta fazer em casa o que tu podes fazer e o que não pode, ensina alguém. E se comer na rua, tem algumas regras assim que eu acho interessantes de ter na bolsa castanhas, ter lanches saudáveis e não barrinhas de cereais e coisas que possuem diversos conservantes, corantes, aromatizantes, estabilizantes, várias coisas que o corpo não sabe muito bem como lidar. Né? O que ele vai fazer com isso? Né? E aí mais tarde a gente está vendo hoje várias doenças novas e coisas que antes não tinham. Né? Então fique com as coisas naturais, né? Vegetais, óleos bons, as castanhas, ovos. Né? O azeite de oliva é um azeite de oliva, óleo bom? de coco, óleo de linhaça, caldos. Né, que eu ensino nos cursos, né, a fazer caldo de carne, caldo de frango com ossos, onde a gente retira minerais desses ossos para que eles fiquem no caldo e usar esses caldos para fazer sopas, para fazer arroz. Não usar os pacotinhos prontos. Isso potencializa o valor nutricional do alimento quando a gente utiliza os caldos. Os cubinhos, o grande problema deles é o glutamato monossódico, que é um realçador de sabor que acaba atuando na parte neurológica, fazendo com que tu sintas o gosto bom. E isso é péssimo para o nosso corpo, né? O pior, né, de todos, assim, a gente pode falar dele e do aspartame, que são os piores alimentos mais tóxicos para o nosso sistema. O aspartame presente nos adoçantes. Adoçantes, né? E produtos diets, né? Refrigerantes, Coca Zero, essas coisas, né? Então, a única coisa pior que um refrigerante é um diet. Né? Então, isso a gente precisa cuidar, porque às vezes também as pessoas pensam que comendo light e diet estão fazendo coisas boas para o seu corpo. Isso vale para o chocolate também, por exemplo? Vale para tudo. Iogurtes, lights, tudo. Requeijão, Então, tem uma infinidade hoje de produtos. O requeijão, né? em si também, o próprio requeijão já é um produto super processado, né? Aquilo ali não é um alimento, né? É algo que ficou cremosinho ali, porque então é melhor usar a manteiga, né? A nata, enfim, que a gente tem bastante aqui, a cashmere, né? Muito bom. E se comprar na feira, melhor ainda, né? Que aí a gente tem uma coisa mais natural, o mais natural possível, né? O mais perto tipo a planta, né? O ideal seria a gente comer ela do chão, né? Mas quando ela chega ao supermercado, ela já foi colhida, ela já foi transportada, ela já foi manuseada, né? Então até a gente comer a partir da colheita é demorado. Então o ideal é buscar mesmo essas feiras, e nós temos muitas aqui, né? Nós temos feiras todos os dias aqui em Novo Hamburgo. A gente precisa aproveitar isso, porque tem gente muito boa aqui, né? Nas grandes metrópoles isso é bem mais difícil, a gente precisa andar muito para achar uma feira. Aqui a gente tem muito isso ainda, né? Uma grande qualidade de vida que a gente tem aqui. Fica a dica então aqui para o pessoal de Novo Hamburgo procurar as feiras orgânicas, ou nem todas as feiras são orgânicas, de produtos somente orgânicos? As feiras hoje são muito fiscalizadas,
E a feira, que acontece em terças-feiras aqui, ela tem uma regra que quem não usa agrotóxicos tem a tenda verdinha. Verde, é verde, né? Se é de outra cor, aí já vem da Ceasa, já vem de outros lugares. Então, procure as tendinhas verdes e fale com quem vende. Ou como é que o senhor planta, o que o senhor usa, como é que o senhor faz a cachemia. A gente tem essa possibilidade de falar com quem produziu. Que isso é ótimo. Porque se estiver ruim, na outra terça eu vou lá e digo, não foi, né? O que houve aqui? Não está bom. A proximidade com o comerciante. Exatamente. E aí também a gente estimula, né? A nossa cidade, esses produtores, é uma coisa ecológica, né? Se a gente cuida da gente, a gente cuida do mundo. O Vitalidade de hoje está conversando com Daniela Lopes Nunes sobre o prazer de comer com saúde. Você tem alguma alergia alimentar? Então não perca o próximo bloco, porque estaremos falando aqui no Vitalidade sobre esse assunto. Fique ligado, o programa vai para um breve intervalo e voltamos já. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Estamos de volta com o programa Vitalidade. Nossa entrevistada de hoje é Daniela Lopes Nunes. Hoje estamos falando sobre o prazer de comer com saúde. Daniela, agora no nosso intervalo surgiu algumas dúvidas. Vamos voltar à questão dos óleos, então. Qual seria o óleo mais saudável para a gente cozinhar no dia a dia? O óleo de soja, o azeite de oliva, o óleo de coco, a gordura de coco? Fala um pouco mais sobre esse tema aí que demonstra ser tão abrangente. O ideal para aquecer é o óleo de coco, é a manteiga e a banha. Tá? A banha que é tão controversa, né? Sim, que são as gorduras mais estáveis, que quando aquecidas, elas não criam radicais livres e outros problemas, tá? O óleo de soja, o óleo de canola, o óleo de girassol, que são óleos vendidos como saudáveis, não são nada bons, porque eles são muito processados, né? Se a gente pegar um grão de milho e fizer assim, a nossa mão fica igual. Se a gente pegar uma azeitona e esfregar na mão, a gente vai sentir aquele óleo. Então, para tirar óleo de milho, para tirar óleo do grão de soja, precisa de muitos processos. E o óleo chega à nossa casa podre, digamos assim. Ele já recebeu tanta coisa para deixar ele clarinho e sem cheiro, que não tem mais nada de bom ali. Então, os óleos são grandes causadores de doenças hoje em dia. E muita gente está usando o óleo de girassol e canola e achando que está fazendo uma coisa legal para a saúde. Então, fiquem atentos. Inclusive, o óleo de girassol e de canola é mais caro que o óleo de soja, né? Daí, às vezes, as pessoas acham que estão fazendo um bom investimento e, na verdade, um bom investimento seria o óleo de linhaça, que você falou no primeiro bloco. O óleo de linhaça também é um óleo que não deve ser aquecido. Não. O óleo de oliva também não. São óleos excelentes para serem usados frios. Em saladas ou na terminação de um prato, por exemplo. O óleo de linhaça funciona muito bem quando é misturado em proteína, tipo a cachemira, o queijo cottage, o iogurte, eles reagem de uma forma que cada um fica melhor quando juntos. Então, são boas formas de usar. E qual a diferença do óleo de coco para a gordura de coco? O óleo de coco é um pouco mais líquido, né?
são praticamente iguais. Eu vou falar de novo, tá? São praticamente iguais, né, os dois, mas aí vai do gosto de cada um. Porque a gordura de coco não tem tanto gosto, ele não deixa tanto gosto, e tem algumas pessoas que não gostam do gostinho do óleo, que é excelente, na minha opinião. Até eu vi uma importante dica, em vez desses iogurtes industrializados na página do Saúde na Cozinha, ensina a fazer um iogurte natural, tanto para agradar o paladar das crianças quanto dos adultos, né? Que vai um pouquinho do óleo de coco. O óleo de coco também é excelente quando usado frio em algumas coisas, como, por exemplo, as sobremesas, né? Se quiser fazer algumas saudáveis que eu ensino, eu ponho óleo de coco para aromatizar aquele alimento, né? Tipo sorvete, alguma coisa assim, colocar um pouquinho, deixa ele mais emulsificado, mais cremoso, mais bonito. E no iogurte de frutas, eu bato ele com uma fruta. Se a criança gosta muito de doce, como a maioria, a gente inicia por frutas mais docinhas, como a manga, a banana é mais docinha, né, com um pouco de cacau, fica bem gostoso, assim, e aí eu coloco um pouquinho do óleo de coco. E o iogurte integral? Iogurte integral, natural, sem cor, sem sabor, branquinho, lindo, de preferência feito em casa. Mas como eu sei que o nosso corre-corre é grande, então pode ser comprado, que também não é ruim. E nenhum óleo deve ser reaproveitado, acho que essa é uma questão importante. Importante de não reutilizar, porque o aquecimento de óleo nunca é 100% bom. Então é melhor jogar fora, porque quanto mais reaquecido ele for, pior ele fica. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre a questão das alergias alimentares, né? Que muitas pessoas estão descobrindo, às vezes mais tarde, que tem algum tipo de restrição alimentar. Que tipo de cuidado devemos ter, sendo nós pessoas alérgicas? Evitar esse produto. Existem muitas pessoas que têm as alergias e não sabem, né? Às vezes sentem que tem uma tosse frequente, ou rinite, ou outros problemas estomacais. Então, a pessoa às vezes tem e não sabe. Então, fica a dica, assim, para quem tem isso, que faça a experiência de eliminar o glúten por 7 dias e ver o que acontece, se esse muco passa, se essa rinite melhora, ou o leite, que também é um forte alergênico, assim, a lactose, enfim. Elimina por 7 dias e vê o que acontece, né? Então, eu falei isso para um paciente meu que tinha muita rinite e ele fez. Eu disse, aí, fez a experiência? Fiz e passou. Ele estava super preocupado. Eu disse, e aí? Daí eu voltei a tomar leite, porque eu gosto muito. Eu disse, ok. Então, E o leite de soja? Soja não é um alimento muito indicado para o consumo humano ou animal, tá? Mas a gente depois pode falar mais sobre isso. Mas então, às vezes a pessoa faz uma escolha, né? Que é o que eu sempre digo, a gente pode comer mal ou dar um danoninho para o nosso filho, mas com a consciência que a gente está fazendo mal e pedindo desculpas para o nosso filho ou para o nosso corpo, que a gente ainda não está preparado para fazer bem para ele, né? Ou tipo, hoje eu não pude, amanhã eu volto, né? Isso precisa estar em mente. E quando a gente faz essas escolhas, a gente precisa saber que talvez a gente tenha problemas mais tarde por causa disso, né? E muitas dietas hoje em dia, elas estão baseadas assim, não vou comer pão, ou vou comer só proteína, ou vou descartar qualquer produto que tenha glúten. As pessoas têm que ter um cuidado também ao eliminar determinados alimentos. O radicalismo sempre é perigoso, né? A gente sempre procura evitar esse tipo de coisa. Se a pessoa não tem nenhuma alergia, os derivados de leite são ótimos.
né? E quando não em excesso, né? Nem muito e nem tão pouco, né? É sempre o bom. Mas carboidratos é uma coisa que a gente consegue viver com bem pouco, né? E quem quer emagrecer ou ficar bem, a dieta as proteínas, claro que com saúde, e com frutas, verduras, né? Esse tipo de coisa pode ser bem interessante. Hoje tem uma grande corrente low carb, a dieta paleolítica, né? Que é basicamente sem farinhas e carboidratos e açúcares. Ela não é de todo mal, ela só é um pouco radical demais, mas é uma coisa que pode ser boa. De repente, como você falou ali, diminuir a questão do carboidrato, comer pão no café da manhã e comer pão no jantar, né? De repente, optar por uma dessas refeições, né? O ideal seria eliminar o pão, tá? E aí a pessoa fica com o cabelo em pé, assim, tipo, o que eu vou comer? Pão, pizza, X, o que eu vou comer se eu não comer pão, né? Porque o pão tem uma coisa afetiva, assim, a minha avó, né? Aquele cheirinho. Então, o bolo entra aí nessa questão? Entra quando é feito com farinha, né? Entra. Mas então nós ensinamos nos nossos cursos outras opções que substituem o pão. Tipo café da manhã com ovos, né? E no dia seguinte a tapioca, que hoje a gente já encontra até no mercado, né? A tapioca com queijo branco. Né? Existem outras opções, a gente é que não consegue enxergar, né? Porque a gente está dentro daquele padrão, mas a gente pode fazer outras coisas muito gostosas, muito mais que o pão até, sem pão, a gente pode viver sem pão. E as pessoas que têm menos condições financeiras, será que conseguem seguir essa dieta? Porque esses alimentos, esses óleos, a própria tapioca, não são produtos mais caros? A gente pode, como eu digo, então a gente usa banha, né, que tem para vender. Quem não tem a sua vaquinha, né, e o seu porco, estão à venda a preços mais baixos. E vegetais e os ovos são grandes aliados, assim, né, que não são caros, né, que a gente consegue aí ovos bons, não de granja, ovos caipira, né. Então os ovos, além de eles saciarem, né, são bons e não são tão caros. Então, a gente consegue buscar outras opções, sim. E a questão do colesterol do ovo? Não, isso já caiu por terra, assim, não existe mais essa preocupação, já foi comprovado que não tem problema. A gema de ovo tem algumas linhas que dizem que depois do leite materno é o segundo melhor alimento do mundo, né, junto com o óleo de coco. Né, que o óleo de coco tem ácido láurico, coisas que só o leite materno tem. Porque a gente vê algumas pessoas até que vão bastante à academia, procuram exercícios físicos, que comem mais a clara do ovo, né, e acabam deixando a gema. Sim. Por essa questão do colesterol, muita gordura. Não, isso já caiu. Então esse é um grande problema das pessoas hoje, é o excesso de informações, né? Então eu sempre digo, vejam a fonte do que vocês leem, vejam se não tem alguma coisa industrial por trás, tipo os programas, que eu não vou citar os nomes, mas tipo, em um a gente vê, o óleo de coco é bom, aí na sexta a gente vê óleo de coco é bom e no domingo alguém vai lá e diz, não, óleo de coco é horrível. Então a gente precisa cuidar e seguir, hoje nós temos as redes, né, sociais, seguir gente que a gente confie e seguir gente que estão com uma boa saúde, eu sempre digo, né? Que não adianta alguém doente, que não está bem, ter algumas ideias e aí a gente olha, mas então ela não está utilizando essas ideias com ela mesma, né? Esse tipo de coisa. Passa muito tempo, passa muito rápido, né? São tantas questões, mas para terminar esse bloco, Daniela, eu queria ver contigo assim, a questão ainda do leite, né? Como se não bastasse todo o fator alergênico, ainda a gente sofreu recentemente com toda essa problemática da adulteração do leite, né? Uhum. Que alternativas podemos ter a esse alimento que é tão rico em cálcio? Uhum. Os derivados do leite são excelentes e mais digestivos que o leite. Uhum. Tem gente que não pode
tomar leite, mas pode comer outras coisas do leite, porque eles passam por alguns processos de fermentação. O queijo quark, por exemplo, né, ele já é o leite de uma outra forma, né? A iogurte também já é um leite com lactobacilos, né, já é outro leite. Mas quem não pode usar nenhum desses, vegetais, vários têm cálcio, né? Aí que busque um auxílio médico para que possa cuidar dessa parte do cálcio. Tá? E outra coisa, os leites de caixinha são processados, industrializados, eles passaram por tanta coisa que provavelmente cálcio não restou ali. Né? Restou a adulteração ali. Né? Então, o que eu faço com leite? Eu não uso leite, né? Eu não tomo leite, mas a minha filha toma. Então, todo sábado eu vou a 2 irmãos buscar leite da vaca lá que saiu naquele dia para ela tomar. Então, dá trabalho? Dá. E o leite de saquinho não seria uma opção? O leite de saquinho é melhor que o leite de caixinha, com certeza. Não é o ideal, mas é bem melhor. Quem não tem acesso a uma vaca pode usar o leite de saquinho ou a garrafinha, que é bem melhor. Na mídia a gente viu vários casos assim de pessoas ensinando a fazer leite de arroz, por exemplo, né? Que são boas opções para quem não pode usar o leite. Leite de amêndoas, leite de girassol, dá para fazer leite de tudo que é semente. E é muito difícil de fazer esses processos? Não, é bem fácil. Bate, coa e faz o leitinho. A proporção normalmente é 1 xícara do grão para 2 de água. Bate bem e passa em um pano, tira o leite ali. E é um leite bom. Né? Um leite bom para quem não pode tomar leite. Não recorrer ao leite de soja, então, voltando à questão da soja. Não. A soja tem vários problemas. Tá? O primeiro é que é transgênico, né? A maioria do que chega aqui para nós é transgênico. Tá? Outra coisa é que a soja, ela não foi produzida para o consumo humano ou animal. Né? O meu pai sempre dizia, quando eu já usei soja, né? Na minha busca alimentar até eu chegar, ele dizia, não, porque o meu pai não alimentava os porcos com soja, porque eles ficavam fracos, não conseguiam levantar, né? Então, e é isso mesmo, né? A soja impacta a digestão, faz com que a gente não absorva nutrientes, impacta a tireoide, né? E a única forma da soja que é boa é a soja fermentada que a gente tem no miso, no shoyu e no tofu, né? E mesmo assim em pequenas quantidades. E cuidado com o shoyu, que a maioria deles tem glutamato monossódico. Então tem algumas marcas naturais que são boas, que podem ser usadas sem problema algum. E podem ser encontradas facilmente no supermercado? Em casas naturais. Casas naturais. Em supermercados tem poucas marcas assim. E isso é uma coisa fundamental assim para quem quer começar a cuidar. Leia os rótulos. Veja o que você está colocando para dentro do seu tempo. Quais são os sinais de alertas? Por exemplo, se tiver ali no rótulo, é melhor eu deixar de lado aquele alimento? Glutamato monossódico, que às vezes aparece com o nome de realçador de sabor, aspartame, corantes e todos esses produtos. Eu sempre digo que os ingredientes tenham nomes pronunciáveis, já é uma coisa boa, né? Se for vários nomes ali que a gente nunca viu, compridos e 20 ingredientes para fazer uma coisa que a gente sabe que com 3 a gente faz em casa, é melhor fazer em casa. Às vezes eu quero comprar alguma coisa, né, um pacote, não, eu vou levar isso aqui para ver se é bom, não deve ser. Aí eu pego e leio, aí eu não consigo levar, assim, porque é muita coisa, né, é muito corante, é muito conservante e o nosso corpo não sabe metabolizar isso. Você sabe escolher os alimentos na hora de ir ao supermercado ou a uma feira? No que devemos prestar atenção antes de levar um alimento para a nossa mesa? O Vitalidade foi às ruas com a Daniela para trazermos para vocês alguns aprendizados práticos. Confira a reportagem de João Paulo Heidrich. Olá, estamos aqui na feirinha que acontece nas terças e quintas-feiras, semanalmente, nas ruas Lima e Silva e na rua Cidade Atlântida. Aqui a gente pode conferir, além de produtos saudáveis direto do produtor, um preço às vezes mais acessível. Vamos conferir.
que a gente pode encontrar nessa feirinha de Novo Hamburgo que acontece toda terça-feira aqui? O que diferencia ela do mercado? Uma grande variedade de produtos orgânicos e produzidos aqui na região em Lomba Grande. Tá? A gente tem produtos livres de agrotóxicos, mas eu acho que sempre vale a pena a conversa com o produtor, o vendedor, porque é ele que planta, é ele que colhe e ele sabe como ele fez esse alimento, isso é bem importante. Quem tem a toalha verde, quer dizer que é um produto produzido em Lomba Grande, é de produtor rural. Quem tem a toalha azul é um produto de comércio normal e não necessariamente vai ser orgânico. Aqui a gente tem uma grande variedade de folhas, de alface, por exemplo, de diversos tipos. Nós temos temperos, temos aipim, beterraba, brócolis, que são grandes alimentos, grandes opções curativas que a gente tem. Uma banca que eu frequento bastante, toda semana eu venho aqui comprar os queijos do Seu Gelson, que são queijos muito bons, tipo um queijo de Minas, né? Com todo o cuidado e preparado com o leite da vaca que ele cria, né, Seu Gelson? Sim. Uhum. Então aqui ele tem queiximir também, ele tem manteiga, tem nata, e tudo orgânico, né? E caipira, e com todo cuidado. Então é esse tipo de coisa que eu acho que a gente precisa ter bastante cuidado na nossa saúde. Para quem está buscando uma nova alimentação, uma alimentação mais saudável, que hábitos ela pode adotar para conseguir uma desintoxicação alimentar? Ela pode optar pelos sucos verdes, né, na parte da manhã, em jejum, onde ela pode usar todos esses vegetais aqui. A couve, né, excelente para fazer um suco verde, a cenoura, a beterraba, as folhas escuras, né, que são super ricas em nutrientes. Fazer à noite um jantar com uma sopa de legumes, um creme de abóbora com gengibre, inventar coisas novas, porque aqui a gente tem uma diversidade de coisas muito boas, muito interessantes, produzidas no local, que é muito importante. É que a gente pode incrementar a nossa alimentação saudável com uma diversidade de temperos que a gente tem aqui, alecrim, nirá, um alimento super diferente e super nutritivo que a gente encontra aqui, né? A gente não encontra em outros locais. Tá? É ótimo para pôr na sopa, para usar como tempero de carnes, enfim, de tudo. A gente tem erva doce aqui, o que temos aqui? Tansagem, né? Ervas manjericão, ervas aromáticas que além de nos darem a parte nutricional e curativa que cada erva tem, vai dar muito sabor para nossa comida e a gente não quer comer comida saudável sem gosto. Boa opção que nós temos aqui na feira são os tomates orgânicos, porque o tomate ele absorve muito os agrotóxicos, então se a gente puder comprar um tomate fresco orgânico, é uma grande coisa, né? E o tomate é super saudável, é rico em vários aspectos, então tá aqui uma boa opção. E tomate de supermercado não orgânico é bem perigoso, pode ser bem perigoso para nossa saúde pelo excesso de agrotóxicos que ele recebe. E quem compra em supermercado, o que deve fazer para manter o alimento limpo? Se a gente conseguir alguma coisa orgânica no supermercado e às vezes exceções comprar alguma coisa que não seja orgânica, deixa de molho com vinagre e depois lava bem em água corrente que a gente vai reduzir. Mas o tomate ele absorve muito, não fica só na casca o veneno, né? Então é um produto que eu diria que se não comprar orgânico, não compre. Sobre frutas, que tu pode nos falar sobre a feira? As frutas da feira são boas porque aqui a gente vai comprar as frutas da estação, que elas sempre vão ser mais saborosas e sem veneno, porque quando a gente compra fora, a gente encontra frutas que não são dessa época. Então, elas receberam alguma coisa artificial para que elas pudessem crescer
nessa época. Então a bergamota que a gente encontra aqui é uma grande opção para o inverno, que é época abundante, e a fruta é muito mais saborosa quando ela não tem veneno. As frutas com cascas mais grossas, assim. Essas não tem tanto problema se elas receberam pesticidas ou não, porque a casca é grossa, a gente vai tirar. Então o alimento acaba não conservando muito do que tem na casca. Você poderia falar sobre os nutrientes encontrados nas sementes? As sementes chamadas oleaginosas, elas são ricas em óleo, né, e muito benéficas para a nossa saúde, enfim. E essas sementes podem ser usadas em diversas receitas de cookies, bolachas, bolos, evitando a farinha branca, que hoje está sendo um grande problema para a nossa alimentação. Então, aqui na feira a gente também encontra uma variedade dessas coisas, inclusive misturas de bolo pronta já, com todos os ingredientes que a gente precisa para fazer um bolo mais saudável e aproveitar esses nutrientes. As pessoas não têm o costume de colocar sementes, né, na sua alimentação. O que pode mudar na vida delas, adotando uma dieta com sementes? Elas vão se sentir mais saciadas, né? Eu sempre aconselho as pessoas a levarem um kit com um mix dessas nuts na bolsa. Inclusive, elas já inteligentes, já sabendo disso, elas já têm um mix aqui, né? Que a gente deve ter um na bolsa, em vez daquela barrinha de cereal industrializada, usar esses mix aqui, que são grandes aliados no emagrecimento e na saúde. Gestantes que têm problemas com enjoos, né, e não podem ficar muito tempo sem se alimentar. Eu fiz isso, por exemplo, eu tinha esse mix na bolsa e se eu me sentisse um pouco mal, comia uma semente dessas e já me sentia melhor. Essas importantes dicas que a Daniela nos deu já nos ajuda a manter uma alimentação mais saudável no nosso dia a dia e nos mostra que aqui na feirinha encontramos alimentos fresquinhos para levar para a nossa mesa. Cada um com os seus problemas. E o CVV, para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Olá, estamos de volta com o programa Vitalidade. A nossa convidada de hoje é Daniela Lopes Nunes, que é quiropraxista por formação, mas uma apaixonada pelas panelas por vocação. Daniela, seguindo aqui a nossa conversa, eu gostaria de perguntar para ti sobre a substituição da farinha branca pela farinha integral, o açúcar branco por mel ou açúcar mascavo. Isso é bom? É melhor. A gente só precisa ter o cuidado com a farinha integral e o açúcar que a gente vai comprar, porque hoje muitos deles também têm várias misturas que acabam não sendo puras. E o que a gente precisa lembrar é que eles também são carboidratos, então também não é bom comer em excesso, mas a troca é positiva, com certeza. E quais cuidados e atenção os pais devem ter com os filhos pequenos para iniciar desde cedo uma alimentação adequada? Bom, isso é um assunto para um programa inteiro, mas o principal é o cuidado com os doces, né?
que as crianças hoje querem muito doce, buscam muito doce, porque os adultos fizeram isso, né? A criança, ao natural, não sabe o que é isso, e se ela não receber isso desde bebê, ela não vai assimilar esse paladar, porque o doce vicia, né? Então, o que eu aconselho é, quando a criança sair do peito, que a gente evite de dar muitas coisas docinhas para elas. Inclusive sucos, muito suco, muita coisa doce, né? Eu iniciei a alimentação da minha filha por salgado, porque o doce é fácil de gostar. Então eu comecei pela parte salgada e hoje ela quase não come doce e ela prefere o salgado, né? Eu inclusive faço os lanches dela em casa, essa é outra dica, né? Prepare os lanches, porque o que nós vemos hoje de suquinhos prontos, caixinhas, iogurte, nada disso, se a gente for ler, não tem nada de natural dentro desses produtos. E a gente está criando ali um adulto doente, porque o que a gente oferecer para o nosso filho hoje vai refletir na saúde dele daqui a 10, 20, 30 anos. Então, os pais são responsáveis por isso, e isso é muito sério. Então, prepare em casa, aprenda a preparar, busca receita, internet, hoje tem muita, faz em casa, faz para o teu filho, não tenho tempo, eu também não tenho, eu separo domingo para preparar os lanches para minha filha e levo ela para a cozinha para me ajudar, porque as crianças adoram isso, e depois elas querem comer o que elas prepararam. Eu estava assistindo a entrevista com o Carlos Braghini, né, seu esposo, para preparar a nossa conversa de hoje, e ele também falou um pouco disso, falando que não haveria problema em congelar os alimentos, né? O problema seria em descongelá-los no micro-ondas. Sim. Né? Então, de repente, a mãe não tem muito tempo de fazer, por causa da correria do dia a dia, né? Não tem muito tempo de fazer ali na hora, mas pode fazer no final de semana e congelar e ter uma opção mais nutritiva para a criança. O congelamento, ele não deteriora tanto os nutrientes quanto o aquecimento, né? O micro-ondas, ele aquece o alimento por radiação. Enfim, também isso é um assunto bem profundo, mas não é aconselhável, né? Utiliza o banho-maria para descongelar lentamente. Como nossos pais faziam antigamente. Exatamente. Né? Lá em casa a gente não tem, né? É micro-ondas e a gente aquece as coisas com a panela de vapor, né? O nosso micro-ondas, porque também é super rápida, então ela fica ali em cima do fogão, e quando eu preciso aquecer a comida dela ou uma papinha dela, né? Quando ela iniciou comendo as coisas pastosas, hoje ela tem 3 anos e não quer mais papinha, porque isso é coisa de nenê. Mas é isso, aí eu preparava em domingo as papinhas da semana, né, com sabores variados, comprei potinhos de plástico BPA free para congelar, e aí a gente fazia as doses, né, as porções únicas, e a gente ia fazendo assim, isso fica prático. A organização é a grande chave, eu acho, para a gente colocar a alimentação saudável dentro do corre-corre do nosso dia a dia. E até para a nossa alimentação, né? De repente, não quer comer todo dia fora, pode preparar e deixar congelado uma marmitinha, levar todo dia para o trabalho, Daniela? Exatamente. As mesmas regras para uma boa alimentação para adultos são as regras para as crianças. Então, eu realmente fico triste quando eu vejo na escola da minha filha os lanches que vão para a escola. Muita fritura também, né? Salgadinhos, muitas coisas artificiais. Muito pacote, inclusive lá eles não podem mais levar esse tipo de coisa, né? Mas os suquinhos de caixinha e essas coisinhas continuam. E às vezes a mãe até pensa que é saudável, porque é um suco, não é um refri. Mas a quantidade de açúcar e conservante e corante, às vezes aroma natural ao idêntico, né? Tipo, ou seja, é suco de maçã com um aroma natural idêntico ao de pera. Se a gente for ver, alguns sucos têm isso. Então, isso realmente não é legal. Atualmente, as pessoas possuem pouco tempo para realizar as refeições. Muitas comem fora de casa, em refeitórios, de forma rápida, umas comem até em pé. Que dicas você daria para quem está nesse eterno corre-corre, mas está buscando por uma alimentação equilibrada, além da marmitinha todo dia? O principal conselho que eu dou é tente diminuir o ritmo, né? Porque isso vai repercutir na saúde mais tarde, né? Como eu disse, a alimentação é um dos aspectos da saúde
E o estresse e esse corre-corre é bem prejudicial também. Mas para quem come fora, eu diria procure no buffet, por exemplo, as saladas, as comidas cruas e uma carne grelhada. Evite molhos prontos e as comidas que são feitas dentro de molhos que a gente não saiba o que tem ali. Às vezes pega uma variedade imensa de salada, mas coloca lá aqueles molhozinhos Exatamente, prontos. aqueles já molhozinhos prontos, azeite de prejudica. oliva e salzinho, fica nisso, né? Em casa e nos cursos eu dou várias receitas de molhos que a gente pode fazer para fazer a salada ficar com sabor, Gostosa. né? Mas fora a gente não tem muita essa opção, então faz isso, fica mais no arroz integral ou arroz com feijão mesmo do que as massas, né? E nos lanches, para quem está fora, né, tenha na bolsa castanhas, essas coisas fáceis, né? Frutas, né? Esses são os melhores lanches e não coxinha com guaraná ou barrinhas e as bolachas, de cereais. hoje temos opções grandes, assim, várias opções, desculpa, de bolachas. Tem bolachas integral, bolachas com gergelim, outros tipos de bolachinha com mel, cacau, também pacotes. A gente precisa cuidar. E nos ingredientes, uma boa dica de dar assim para quem vai ler, vai começar a ler agora, eu espero, é que o primeiro ingrediente que aparece é o que mais tem dentro daquele produto, tá? Então, quando a gente for comprar um pão integral, leia lá que quase todos, eu já bisbilhotei, começam com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ou seja, farinha branca. Aí eles colocam um farelinho lá, um mascavinho, ou alguma coisa, ou a farinha integral mesmo, mas aquela coisa para deixar a cor integral, e aquilo não é. Então, cuidado com os biscoitos orgânicos, com cookies integrais ou coisas assim, porque eles têm farinha branca, né? A farinha integral é mais cara. Então, eles vão usar um pouco mais do que é mais barato, porque a indústria é isso. E aí, eles não estão errados. A população pede isso, e eles dão, e lucram com isso. Então, a gente aqui precisa fazer as escolhas para cuidar da nossa saúde. Você falou ali em desacelerar um pouco, né? A gente já falou várias vezes aqui no nosso programa sobre o slow food, né? Que eu queria que você explicasse, retomasse essa ideia de como funciona e como essa prática pode contribuir para uma nova matriz de produção alimentícia. O slow food é um retorno ao antigo, né? Quando a maioria das famílias almoçava em casa, com a família, que é isso, é relaxar, é sentar para comer, é mastigar a comida, é sentir o gosto da comida e comer com alegria, né? Com quem a gente gosta e alimentos bons, é claro. Mas o slow food tem isso exatamente, de desacelerar. Eu acho que a gente precisa... E é uma cultura toda, né? Não é só da comida, é desacelerar Exatamente. O ritmo. É uma cultura geral, do dia a dia, né? Eu acho né? que essa regra vale para tudo, né? Da gente estar presente aqui agora e poder sentir o sabor das coisas e não empurrar tudo para dentro pensando no próximo problema que vai resolver, ou atrasado para ir para a empresa, ou enfim, chega mais cedo, né? Ou sai mais cedo de casa para não se estressar no trânsito porque alguém não anda. Né? Isso tudo é uma filosofia de vida, né? E é importante para a saúde, com certeza. Agora no mês de maio, no dia 14 de maio, nós comemoramos o Revolution Food Day, ou o Dia da Revolução na Alimentação. Qual o objetivo desse dia? O Food Revolution Day foi criado pelo chefe Jamie Oliver e ele cresceu tanto que o mundo todo hoje se reúne em um dia, né? Cada ano tem um dia, onde as pessoas que trabalham em prol da alimentação saudável façam projetos onde elas estiverem em prol disso, para que as pessoas aprendam um pouco mais sobre como comer bem. E nesse ano a gente fez um curso chamado Dia de Feira, onde a gente levou algumas pessoas por várias feiras que nós temos por aqui, gente especial e que cuida, né, com veneno e gente que faz a diferença
e que nós temos aqui à nossa disposição. Outro assunto importante que eu gostaria de dar uma comentada contigo é se esse isolamento do indivíduo das interações sociais e o consumo da comida industrializada, na sua opinião, eles estão diretamente ligados? Pessoas que muitas vezes ficam em casa se relacionando mais por Acho que redes estão sociais, diretamente né? ligados, né? A pessoa que vive sozinha e não se relaciona, digamos assim, não vai preparar a própria comida, né? Vai comer o que está mais fácil e rápido, porque a comida tem a ver com relacionamento, com celebrar, né? E, então ela reúne as pessoas, e quem vive mais sozinho, olhando TV, acaba comendo ali mesmo e fazendo mal para a sua saúde, né? Agora, com a chegada do inverno, a gente acaba consumindo mais bebidas. Que bebidas interessantes, saborosas e saudáveis você nos recomendaria? A melhor bebida de todas é a água, de boa qualidade, né? Então, mas a gente pode usar chás de ervas, ou o próprio chá verde. O próprio chimarrão nosso aqui não é ruim, né? Mas o problema é o excesso. Então, nós não podemos passar o dia inteiro tomando chazinho de camomila, porque vai chegar às 6 horas da tarde, a gente vai estar, né? Então, o ideal seria 1, 2 xícaras por dia de chás diferentes, que não sejam aromatizados ou adoçados. Com o chimarrão, a gente tem que cuidar um pouco com a erva mate, que hoje muitas delas têm açúcar. Então, a gente precisa cuidar e ler esses rótulos, né? E aí é isso, não vamos passar o dia inteiro tomando chimarrão. Né? Quanto de chimarrão tu toma por dia? Uns 2 litros. É muito, né? Porque as ervas têm as propriedades delas. Então, todo dia ficar expondo o nosso corpo a isso, e às vezes o que nós temos aqui é um chimarrão quente demais, o que faz com que os nossos índices de câncer de boca e de esôfago Já falamos sobre isso aqui sejam no programa os maiores, também, né? Aqui no Então, Rio Grande do Sul, esse problema. Então a erva mate é uma coisa boa, mas para tomar 1, 2 cuias por dia, talvez. E, Daniela, a própria questão da água, né? Hoje em dia, agora toda a água que eu procuro ver o rótulo, por exemplo, estou na rua, vou comprar uma água mineral por causa da questão do sódio, né? Até a erva mate, esses dias a gente estava vendo que também tem adição do sódio. A questão do sódio é um problema, mas eu acho que na questão da água, nós temos vários outros problemas. A água é um problema, porque mesmo a água mineral, da onde é essa fonte? Né? Porque hoje em dia é uma coisa bem ecológica, assim, as pessoas tomam pílula anticoncepcional, né? E para onde vai esse hormônio, dessa excreção dessa pílula, de tantas mulheres tomando? Do nosso lençol freático, digamos assim. Então é muito difícil hoje a gente achar uma fonte pura, uma fonte que não está contaminada por todos os agrotóxicos e tudo que está sendo usado e que é ruim para a nossa terra e para o nosso lençol freático. Então, realmente busca uma água boa. Eu sempre digo, e procura uma fonte alta, né? Não vai procurar uma fonte lá embaixo, que já está bem contaminada. E o que eu faço em casa é destilar a água, né? A gente tem um destilador e a gente retira tudo dessa água. E depois coloca em filtro de barro, né? Onde a gente consome essa água. Só em fazer isso, as pessoas que têm pressão alta, às vezes, diminuem. Porque a água desintoxica, né? Essa água. Então é uma boa Ferver opção. não adianta. Não. Porque a água... para criança recomendam ferver a água antes de... A nossa água é potável, o grande problema dela são os metais pesados, né? Tem muito alumínio, tem muito cloro, que são grandes problemas para nossa alimentação, para o nosso corpo, né? Acabam criando arteriosclerose, esse tipo de coisa, né? Então, a água de torneira, nem pensar. E aqui a gente já tinha falado, eu ia te perguntar sobre a questão das bebidas diets e lights, né? Mas pior do que um refrigerante se for o diet e light, né? E a indústria ela acaba criando, então, determinados produtos, né? Que vendem a imagem de ser benéficos para a saúde, mas que acabam prejudicando mais ainda do que o original. Exatamente. É o caso do... Por isso que a gente precisa ficar muito esperto, assim. Hoje em dia, se alimentar bem é uma arte. E exige esforço, né?
Então, Não é fácil, né? Quando a gente foge da coisa industrializada, a gente já sai um pouco disso. Mas, claro, alguma coisa a gente vai consumir. Então, a gente vai ler. Mas a indústria tem isso, ela vive disso. Então, se o público quer uma coisa rápida, eu vou criar uma pizza de micro-ondas. Não me interessa se isso é saudável ou não, porque o meu negócio é vender, não é cuidar da saúde das pessoas. Né? Depois a indústria farmacêutica lucra com essas pessoas doentes, né? Então, infelizmente, a gente vê uma máfia, assim, lidando com o nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde, a nossa vida. A gente paga isso com células, né? E com menos tempo de vida. Para finalizar o nosso programa, que já está chegando ao fim, tem alguns alimentos que a maioria das pessoas costumam consumir pensando, ai, nossa, esse alimento é muito bom, faz bem para a saúde, e na verdade não é tão bom assim? Os industrializados, aí dentro deles a gente pode falar da margarina, que é boa para o coração, né, que eu não recomendo, que é um material plástico, né, se a gente deixar um pote ali, por um ano ela não estraga, ela não modifica, nenhum inseto vai chegar, não é alimento, né, então substitua por manteiga, as barrinhas de cereal, né, que são tem muito açúcar, né, e muitos outros aditivos, esses salgadinhos assados, né, que fazem parte aí da nossa lista de alimentos que parecem saudáveis, mas não são. Não estou comendo frito, vou comer o assado também não. O salgadinho assado, né, então essas coisas e cookies orgânicos, sopas instantâneas, cubinhos de caldo, né, isso tudo realmente não faz nada bem. Então, procure fazer em casa. Vamos fazer esse caminho de volta. Dá trabalho, mas é por um motivo nobre. E alguma consideração final, alguma outra dica ou recado que você gostaria de deixar aqui aos nossos telespectadores do canal 16 da NET e da TV Câmara? Eu espero que tenha sido proveitoso para todos, né? E eu espero que as pessoas resgatem realmente esse prazer de comer e de preparar a comida, porque o cozinhar é uma grande alquimia e ela pode fazer muito bem para a parte emocional e para o espírito, não só para o sabor do alimento que a gente prepara. Eu até estava lendo ontem um texto que falava sobre a emoção que tu transmite para o alimento na hora que tu está fazendo, né? Que um alimento, se tu tá cozinhando nervosa, até o bolo às vezes não cresce, desanda, né? Então, isso que na hora da preparação do alimento, tu passa toda aquela energia, seja ela de amor, de rancor ou de... Quando cozinhar eu aconselho que tente transmitir coisas boas, porque realmente o alimento absorve, né? Essa questão quântica já é uma coisa comprovada também. Então eu acho que esse momento de cozinhar é meditativo, assim, ele pode, para mim é assim, né? Eu adoro essa bruxaria, que é exatamente isso, né? A gente vai misturando coisas, experimentando, e vai criando uma coisa saudável, bonita, gostosa, falta aqui, falta ali, tem que ter muita intuição, né? A cozinha, e ela pode ser desenvolvida, inclusive, para quem chega para mim e diz a cozinha não é para mim, eu não gosto de cozinhar, tudo que eu faço dá errado. A gente pode mudar isso. Então todo mundo pode ter... Todo mundo pode ser bom cozinheiro. Bom cozinheiro. Basta praticar. Sim, basta querer, né? Tem gente que não quer, né? Então aí já é outro problema. O programa Vitalidade se encerra por aqui. A entrevistada de hoje foi a quiropraxista, mãe, dona de casa e criadora do projeto Saúde na Cozinha, Daniela Lopes Nunes. Conversamos sobre o poder terapêutico dos alimentos e como é possível ter uma alimentação mais saudável e prazerosa investindo na comida de verdade. Quer rever o nosso programa? O Vitalidade será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da NET. Você também poderá assistir essa e outras edições do Vitalidade no YouTube, pelo link youtube.com/TV Câmara NH. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.